Fala pessoal, tudo bacana? Tudo belezinho com vocês? Olha o seu amigo Jair aqui de novo, compartilhando conhecimento com vocês. Pessoal, hoje eu vou fazer uma pequena demonstração da montagem daquela nossa ilha de 4,15 m, né? Eu já iniciei a montagem dela, a instalação das peças. Hoje é sábado, eu só dei uma passadinha aqui na obra, onde a gente parou tarde. Queria ter feito um vídeo ontem, mas estava escuro, então não ia ficar um vídeo legal. Tirei hoje para mostrar alguns pequenos detalhes na hora de fazer montagens de pisos de cozinhas, de bancada, quando você trabalha com pisos pequenos, né, pisos menores. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que separar mais as peças, você tem que se ater a pequenos detalhes, uma coisa depende da outra, então não é só chegar e começar a colocar piso não. Vou mostrar alguns detalhezinhos aqui, algumas noções básicas que com certeza quem é azulejista sabe, mas quem está começando ainda não sabe, então são pequenos detalhes, mas detalhes faz toda a diferença na hora da execução do seu projeto, beleza? A luminosidade aqui hoje não está muito bacana, né? Mas vamos compartilhar conhecimento. Antes de mais nada, você já finca o dedo nesse like aí, porque nosso vídeo vai ser bacana, com certeza vai te ajudar. Você que está acompanhando esse projeto aqui, eu já mostrei vídeos fazendo o estrutural desse projeto, vou deixar no card, né, para você dar uma olhada depois como foi feito o estrutural desse projeto aqui. Já fiz vídeo falando sobre esse piso, vou deixar no card também, você saber um pouquinho mais. Esse aqui é o nosso City Fend, né, da Porto Belo, piso técnico de massa única. E vou mostrar os detalhes desse acabamento que a gente está fazendo aqui, beleza? Forte abraço para vocês e não esquece de se inscrever no canal, não. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho da montagem desse projeto. Esse projeto aqui, eu iniciei ele de lá para cá. Primeira coisa, antes de começar a falar sobre isso, vou falar de um detalhe importante. Aconteceu comigo, pode acontecer com você, né? Foi um descuido da minha equipe, foi um descuido meu. Essa estrutura aqui, ó, como eu falei, eu já mostrei vídeo sobre ela. Quando a turma do nosso treinamento teve aqui na cidade, trouxe eles para ver, eu tive que desmanchar essa parte de cima, todinha da estrutura, para abaixar ela menos de meio centímetro. Por quê? O que aconteceu? Vai ser muito importante você saber desse tipo de detalhe, para quando você for montar seu projeto, você evitar esse tipo de erro, né? É errando que se aprende. Quando a gente chegou para iniciar a montagem desse projeto, a gente partiu o nosso nível desse ponto de referência aqui. Nós chegou aqui, isso aqui é a cozinha, né? Um cômodo grande, porcelanato de dimensão grande, eu não sei, eu acho que é 80 por 80, esse porcelanato aqui. Então, normalmente não tem nível, você não pode pôr queda, ainda mais do jeito que foi colocado. Aqui foi posto uma queda, foi até engraçado. Levantaram o meio, jogaram queda para cá e queda para lá. Não sei como que eles assentou esse piso, mas a gente não está aqui para falar sobre isso, né? Então, beleza, nosso porcelanato é o City Fend 90 por 90. A base de altura da nossa bancada seria os 90 centímetros. Então, eu saí com 90 daqui, joguei o nível e montamos a bancada. O que aconteceu? Na hora de eu iniciar a montagem do projeto, e comecei o meu projeto por aqui, de cara já tive um problema na questão de altura, né? Deu quase meio centímetro, umas 3 linhas, 4 linhas, diferença de altura, né? Esse lado aqui estava mais alto. O que acontece? Por que estava mais alto? Porque estava com queda para cá. Aí eu ia ter que fazer um acabamento de massa aqui no pé. E eu acho que não ia ficar interessante o meu acabamento de massa. Eu não tinha recurso para regular a altura desse piso, então eu achei melhor parar o serviço, cortei toda a estrutura, abaixei ela, nivelei de novo, porque eu queria que esse serviço tivesse o mínimo de detalhe possível, né? Detalhe, quando a gente fala, são pequenos ajustes. Não ia ficar interessante eu fazer aquele acabamento ali com massa plástica, né? Mesmo que eu manipulasse a cor. Então, vamos se ater. Quando for montar a estrutura, reconhece todo o nível do seu espaço, né? Pega o nível a laser, bate, confere para ver se não tem queda, né? Isso é um errinho que aconteceu com a gente aqui e compartilhando com você para evitar de errar. Então, vamos falar um pouco sobre detalhes. Esse projeto, eu dimensionei onde que fosse ter todas as suas emendas. No caso aqui, saindo com peça inteira, eu já tive minha primeira emenda aqui, está tudo sem acabamento, pessoal. A gente lembrar, tem que falar, senão o pessoal já começa. Não está da cor. Ele contorna, ele segue ali, ele vai subir, ele vai de lá, ele vai rodear, voltar e vai descer. Então, as nossas emendas têm que bater todos os alinhamentos. A gente faz parte de retorno,
aproveitar como assim, cada parte que a gente for passando, falar um pouco sobre ela. Essa emenda de canto aqui, ó, quando vocês for fazer ela, né, trava bem seu piso, porque quando a massa vai secando, costuma puxar um pouquinho. Então, antes da sua massa acabar de secar, dá uma conferidinha, porque você vai colocar certinho. Com o repuxe da massa, ele vai sair do alinhamento, ele vai dobrar um pouquinho. Então, nós temos aqui nosso sistema de retorno, né, por baixo também, sempre faço o retorno das peças. Aqui ele está parado, porque tem que dar segmento, que é todo o nosso estrutural por baixo, quadro do cooktop. Como falei, eu não preciso aprofundar muito, porque tem o vídeo que eu vou deixar sobre esse estrutural. E aí a gente começa a dar segmento no acabamento. O ressalto de área seca para área molhada, nesse piso, por ser técnico, não necessita fazer meia esquadria, porque o piso aceita polimento, né? A massa dele é única, então é só você fazer a monta de piso. Na área molhada, vai ser feita a abertura. Essa abertura não vai ser feito polimento, porque a cliente já havia comprado, esse projeto era um outro piso. Então, para o outro piso foi indicado a bacia de inox de sobrepor. Então, se fosse decidido antes que fosse nesse aqui, a gente poderia fazer o acabamento de borda. Como ela já comprou a bacia e veio de fora, não vai devolver, bom para nós, né? A gente só vai fazer a abertura e vai colocar a bacia. Como eu falei, o segmento de rebaixo para secar a molhada também vai seguir os alinhamentos. Então, todo esse aspecto foi analisado na hora de montar o projeto, né? Ali vai ter o outro e ele vai ter de vir e seguir todo o alinhamento. Vamos passar para o lado de lá, que é outro detalhe interessante da gente estar mostrando aqui. Descida de pé. O que é interessante eu estar falando sobre essa descida de pé aqui, ó? Primeira coisa que a gente faz, né? Você vai fazer toda essa parte. Normalmente eu gosto de ir fazendo e já fazendo a dobra junto, o retorno. Nosso retorno volta até encostar na parede. Esse retorno lateral, eu não coloco ele agora, eu só coloco ele depois desses aqui. Por quê? Você coloca esse primeiro retorno aqui. O próximo passo, antes desse aqui, é assentar esse piso de trás. Assentando esse piso de trás, ele vai estar travando esse retorno, ele vai estar apoiando ele aqui. Depois desse piso assentado, esse aqui vai arrematar naquele piso. Por quê? Isso aqui é aquele jogo de paginação, que todo azulejista que é mais acostumado, ou que segue paginação, sabe. Você tem uma parede de frente, você vai começar com ela e vai arrematar com a seguinte, porque essa seguinte vai tampar a vista da emenda. Então, se eu chego aqui de frente, eu não vou ver essa emenda. Se eu coloco esse primeiro e remato o outro de lado, eu vou ver o acabamento, a abertura do acabamento, o encaixe dele, mesmo que eu faça justinho. Então, o correto, a gente sabe que a primeira parede de frente, vamos supor que seja aquela parede ali, eu tenho que assentar esse primeiro revestimento para chegar a esse aqui e matar e esconder o acabamento do corte. Beleza? Então, tá aí. Nosso projeto está em andamento. Só semana que vem agora para a gente dar seguimento nele, né? Porque hoje é sábado, eu tenho que estar finalizando um outro projeto. Segunda-feira eu vou fazer a instalação desse outro, porque é mais rápido, e aqui eu tenho mais tempo ainda. Todas as nossas peças estão separadas ali ainda, como eu mostrei, né? A gente traz desmontado, para depois estar fazendo a montagem aqui no projeto, na obra, né? Essa é a nossa ilha de 4,15 m. Eu tive que parar essa lateral aqui, ó, a instalação dela, e voltar dando acabamento, que o pessoal da obra teve que tinha uma muretinha, ela vinha até ali. E a gente precisa, como eu falo, sempre, além da gente montar o projeto, sempre existe ajuste. Nessa parte aqui, a cliente decidiu que ela queria uma lixeira. Eu tenho uma estrutura aqui, e aqui era o único lugar que tinha para fazer essa abertura. Então, o que acontece? A lava-louça era dali até nessa mureta. Então, a gente precisou remanejar essa lava-louça mais ou menos daqui para cá, para poder fazer a abertura da lixeira, né? Então, você tem que trabalhar meio em conjunto com a loja de móveis planejados, saber direitinho onde que você pode pôr uma estrutura, como que você vai fazer a finalização do seu projeto. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. É um pouquinho, mostrando com vocês um pouquinho da montagem de um projeto com piso pequeno, né? De uma ilha de 4,15 m, devagarzinho, e ela vai aparecendo. Nessa obra aqui a gente fez alguns outros projetos. Quando tiver mais adiantado, mais limpinho aqui, eu faço outro vídeo, beleza?
Então, um forte abraço para vocês, até mais. Não esquece de fincar o dedão no like aí não e se inscrever no canal. Fui! E é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like não, se você gostou desse vídeo, né, te mostrando um pouco de detalhes sobre uma execução de um projeto maior, né, onde que envolve estudo estrutural dos projetos são as partes mais importantes. É onde que o pessoal pergunta como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Existem variáveis grandes demais, pessoal. Não dá para responder com uma verdade absoluta como que você vai fazer um projeto sem fazer um estudo sobre ele, né? Então vamos estudar, vamos analisar seus projetos. Vou deixar uma pautazinha aqui do próximo vídeo, né? Um dos próximos, eu não sei se esse vai ser o próximo ou vou estar falando do segmento daquele lá, sobre estrutural. Hoje a parte do meu projeto, sabadão, é essa aqui, ó, trabalho de serralheiro. Vou estar montando o estrutural de um projeto muito bacana que eu estou fazendo aqui. Vou ter vídeos sobre ele, vou fazer vídeos depois mostrando mais parte do estruturamento dele. Beleza? Olha que bacana esse projeto. Esse aqui, ó, é um projeto que eu peguei em andamento. Ele vai ser uma base para uma santa, né? Vai ter uma santa aqui de mais ou menos 1,80 m aqui em cima. Nessa obra que eu estou fazendo esse projeto, já deixei vídeos no canal sobre uma cuba de 1,45 m com 50 de profundidade e saia de 50. Uma cuba que me deu muito trabalho, né, pelo piso. Ela estava trincando muito, mas graças a Deus a gente terminou, a gente executou o projeto, tá lá instaladinho. E agora eu peguei esse desafio aqui, ó. O arquiteto montou um projeto bem ousado pra gente e a gente aceitou o desafio e estamos aqui na execução desse projeto. E hoje eu vou fazer a estrutura para o fechamento desse projeto. Como eu disse, todo projeto tem que ter um estudo, onde que ele vai forçar, por que que ele vai forçar e como que eu vou estruturar. Então eu vou estar fazendo esse estruturamento aqui, fazer alguns vídeos dele, depois eu volto fazendo um vídeo mostrando o estruturamento deste lindo projeto. Então se inscreve no nosso canal aí, ativa as notificações, não deixe de deixar seu like aí, ó, comenta, porque tem muita coisa boa nesse canal. Valeu, pessoal, e até o próximo.